Olá pessoal, tudo bem? A gente vai discutir um pouquinho nesse vídeo, né, sobre o que a gente vem estudando dentro dos estudos estratégicos sobre a defesa nacional do Brasil, né? Então, o que a gente vai falar nesse vídeo especificamente? A gente já sabe que os estudos estratégicos, eles têm sido muito difundidos dentro da academia brasileira e que eles já são um tema extremamente pesquisados e a sua importância ela já não é mais questionada pelos pesquisadores. Então, tendo em conta essa relevância dos estudos estratégicos, sobretudo por aproximar um espaço tão importante, né, quanto a formulação da estratégia nacional, enfim, a reflexão sobre como o uso da força deve ser empreendido pelo Estado brasileiro, pelas Forças Armadas brasileiras, com a academia, com um pensamento que não apenas vem do oficialato, né, do oficialato militar brasileiro, mas também está relacionado com os pesquisadores civis, então você traz esse contraponto, a gente vai tentar aqui ver de forma muito breve, é claro, mas o que os estudos estratégicos têm pensado sobre a defesa nacional, sobretudo no que tange as ameaças externas, né? A gente já sabe que no Brasil a gente tem um pouquinho essa fissura ali quando a gente pensa na posição das Forças Armadas, que muitas vezes acabam se voltando muito para elementos internos, né? Então a gente discutiu isso quando falou da doutrina nacional, desde que se funda a doutrina nacional de segurança brasileira, a gente começa já a ter esse direcionamento um pouco maior do Exército, principalmente do Exército brasileiro, das três forças que compõem as Forças Armadas brasileiras, para essas questões internas, né? Então não é à toa que a gente tem na Constituição a previsão de operações de garantia da lei e da ordem, AGLOs, ou de intervenção federal, como a gente teve no Rio de Janeiro. Mas apesar da gente ter esse direcionamento para o âmbito interno do nosso exército, né, e também às vezes das outras forças, e a gente também tem, né, a gente também dedica muito espaço dentro dos estudos estratégicos para pensar na questão da defesa nacional, sobretudo tendo em conta a posição internacional do Brasil, né, tendo em conta as grandes potências, né, então países que têm uma posição destacada dentro do sistema internacional e que representam ali, né, então representam um ator, um player no que tange as suas capacidades militares bastante importante para se pensar as relações internacionais de um país, mas também no âmbito regional. Então, começando, a gente vai pensar um pouquinho sobre essa preocupação, né? O que mais se estuda, o que mais se pensa a respeito da defesa brasileira, né? Ou seja, a formulação estratégica para pensar a relação que o Brasil, né, enquanto Estado, vai estabelecer com os seus vizinhos aqui no entorno geográfico da América do Sul. Então, quando a gente pensa aqui na América do Sul, o Brasil ele tem, digamos que as principais preocupações dele no momento do país no momento atual, primeiro é a estabilidade regional, né? Então, como lidar com um continente que historicamente sempre acaba passando por determinadas convulsões políticas internas, né? Então a gente tem golpes acontecendo, a gente tem instabilidade política interna dentro dos países latino-americanos, né? Então como pensar a segurança regional tendo em conta esses frequentes golpes que ocorrem na região? Então a gente pode pensar até recentemente a gente teve, por um lado, né, a instabilidade política do Chile, né, com, enfim, o levante da sua população por causa das políticas neoliberais, né, que vinham sendo implantadas naquele país, e do outro lado a gente teve a Bolívia, né, com a queda do Evo Morales, em razão de protestos da direita, e depois com o protesto dos apoiadores do Evo Morales, né, e com a instauração de um golpe naquele país. Então, como pensar a estabilidade na América Latina tendo em conta, né, esse histórico sempre de, digamos, de recuos democráticos. Então, e essa é uma preocupação muito latente dentro dos estudos estratégicos brasileiros, sobretudo porque a gente tem, né, esse compartilhamento, né, de que os países latino-americanos não são casos isolados. Geralmente a gente tem ali um compartilhamento de eventos históricos. Então a gente teve os golpes militares que ocorreram em inúmeros estados latino-americanos. Agora até mesmo a instabilidade política desse ano veio também de forma bastante coletiva, né? Embora sejam motivos diversificados e contextos diferentes. Então esse é um tema muito importante. Outro tema muito relevante é a questão do crime organizado e a sua relação, né, ali com o narcotráfico aqui na região. Então a gente sabe que os países da América do Sul compartilham, né, esse problema que está muito vinculado, sim, ao pensamento estratégico e, sobretudo, né, vinculado com essa nova face dos conflitos na contemporaneidade, né, e pensando na América Latina, é mais importante ainda para os estudos estratégicos estudarem, né,
essa questão do crime organizado e como ele é transfronteiriço aqui na região, em todo o mundo, na verdade, porque a gente tem esse histórico de militarização de determinados aspectos da nossa segurança. Então, a gente tem um histórico que não é unicamente brasileiro, que não é unicamente colombiano. A gente tem um histórico de militarizar determinados temas que em outros países seriam muito mais direcionados, por exemplo, às forças policiais, né? Então, aqueles grupos que têm como responsabilidade manter a ordem interna ali da sua sociedade. Então, por isso que essa é uma temática muito estudada, né? E, por outro lado, né, o outro tema que é muito importante, mas que também se relaciona com a América do Sul, é pensar a relação entre Brasil e Estados Unidos no que tange, por um lado, a cooperação técnica militar, que nós temos um histórico de relações que são muito amigáveis e positivas com os Estados Unidos no que tange essa cooperação técnica. Nós temos uma proximidade muito grande com a forma como o pensamento estratégico norte-americano funciona, mas, por outro lado, como manter essas relações positivas com os Estados Unidos sem negligenciar os interesses estratégicos brasileiros, que muitas vezes diferem dos interesses estratégicos norte-americanos. E por que isso acontece? Por que há essa diferença de interesses estratégicos? Porque a gente está diante de um país emergente, que é o Brasil, e de uma potência, uma superpotência consolidada. Então, por mais que a China tenha ascendido e cada vez mais se coloca como um poder que pode se contrapor aos Estados Unidos, ainda assim os Estados Unidos é a superpotência da atualidade, e no que tange ao continente americano, né, ele é o país hegemônico sem nenhum tipo de questionamento. Então, é muito importante para o pensamento estratégico brasileiro, quando a gente pensa na defesa brasileira, tentar entender como é que a gente pode, por um lado, manter sempre uma relação amistosa com os Estados Unidos, porque é interessante para o processo de crescimento e de investimento tecnológico brasileiro nas Forças Armadas, mas sem negligenciar os seus interesses enquanto nação. E eu diria para além, né, sem negligenciar também a posição da América do Sul, né? Então, um exemplo de um momento, de uma atitude histórica que buscou tentar pensar numa América do Sul que pudesse se colocar de forma mais autônoma com relação a essa dominação norte-americana aqui no continente, em decorrência, enfim, da sua proeminência militar e econômica com relação aos países da região, foi a criação da Unasul e a criação de um Conselho de Defesa e Segurança especificamente sul-americano, onde ali os países estabeleceriam, né, uma esfera de deliberação e de tomadas de decisão para se pensar na defesa do continente do continente sul-americano, sobretudo tendo em conta, né, que ele está num posicionamento estratégico. Além disso, né, e talvez finalizando já, outro elemento que é muito importante para o Brasil, para o pensamento estratégico brasileiro começar, né, não começar, na verdade existem muitos trabalhos que fazem, mas que é muito importante para o pensamento estratégico brasileiro, é a sua costa atlântica, né, então pensar a defesa, né, como é a sua costa atlântica e a Amazônia, né, então pensar na defesa do Estado brasileiro nessas áreas sensíveis e de uma ampla riqueza natural. Então a costa atlântica com pré-sal e a floresta amazônica por ser, enfim, a maior floresta do mundo, tem uma ampla biodiversidade, isso é muito importante para a defesa nacional, né? Ambos os espaços são muito importantes, muito ricos no que podem oferecer para o nosso país, mas também representam muitos desafios do ponto de vista estratégico.